Olá, seja bem-vindo ao episódio 291 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje em dia, nós olhamos para os partidos históricos da democracia portuguesa, PS, PSD, CDS, PCP, e nem sempre nos apercebemos que eles não nasceram de geração espontânea, nem apareceram formados como hoje os conhecemos, e que, à exceção do PCP, que na verdade já levava décadas de existência a quando o 25 de Abril, todos os partidos que hoje conhecemos tiveram de lutar muito para conquistar o seu espaço e para se imporem no panorama político nacional. Há 50 anos, entre o final de 1974 e o início de 1975, ocorreram em Portugal os primeiros congressos dos partidos portugueses, onde foi definida a estratégia de cada um deles e o programa político que os conduziria às primeiras eleições livres, que ocorreriam poucos meses depois disso. Haveremos de falar nessa altura, a 25 de abril de 1975. Bom, o então PPD realizou o seu primeiro congresso ainda em novembro de 1974, o PS em dezembro de 74, ambos em Lisboa, e o CDS a 25 de janeiro de 1975, no Porto, naquele que acabaria por ser o congresso mais badalado de todos, até em termos de cobertura internacional, já que o Palácio de Cristal, no Porto, foi cercado durante 12 horas por manifestantes de extrema-esquerda, aos gritos de morte aos fascistas e numa tentativa de boicote com ingredientes bombásticos. Houve tiros para o ar, coquetéis Molotov, carros incendiados, confrontos com a polícia e 16 feridos no final. Enfim, foi há muito tempo. Hoje em dia podemos apenas achar estranho, mas nas suas memórias, Freitas do Amaral classificou este cerco ao Palácio de Cristal como o maior pesadelo da minha vida. Portanto, foi coisa séria. Rui, em janeiro de 1975, Portugal estava a tentar conquistar uma democracia, mas muita gente achava que ela não devia incluir o CDS e outros partidos. Sim, sim. Como é que foram esses tempos para esses grandes partidos, aqueles que hoje em dia chamamos de grandes partidos portugueses, mas que muitos deles na altura estavam a nascer, e que, exatamente porque tinham acabado de nascer e porque estavam obrigados a sobreviver, tinham de crescer muito e muito depressa. E aprender muita coisa rapidamente. Bem, em 1974 não havia partidos tal como os conhecemos hoje, isto é, organizações com sedes, com militantes, com fins eleitorais, portanto a ditadura não o consentia. Certo. O que é que havia? Quer dizer, o que é que havia em 25 de abril de 1974? Havia organizações clandestinas de oposição à ditadura, como era o caso do Partido Comunista Português, do Partido Socialista. Também já tinha sido formado, mas há muito pouco tempo. Sim, nesse caso, em 73, do movimento reorganizativo do Partido do Proletariado, o MRPP, desde mais ou menos 1970, a OCMLP, a Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa, que vai dar depois a UDP, as Brigadas Revolucionárias, que eram mais uma organização de luta armada, a Liga de Unidade e da Ação Revolucionária, a Luar, e provavelmente havia mais um ou outro que sim, agora não vou mencionar. Portanto, havia estas organizações clandestinas. O que é que elas compreendiam? Compreendiam umas centenas de pessoas. No total, devia ser para aí... Sim. Enfim, eram umas centenas de pessoas, talvez chegasse a 2, 3 mil pessoas, que estavam mais ou menos ou diretamente ligadas... Mas inclui o PCP aí? Inclui o PCP aqui, claro. Nestas organizações... Sim, o PCP devia ter umas centenas de pessoas também. Aliás, a extrema-esquerda, nesta altura, era provável que tivesse mais gente do que o PCP. As organizações de extrema-esquerda estudantis deviam ter provavelmente mais gente. É uma discussão entre eles, quer dizer, eles todos a querer ser maiores uns que os outros, não vamos entrar nisso, mas quer dizer, são organizações... uma parte dos seus líderes está exilado, como acontecia com os líderes do PS, Mário Soares, ou do PCP, Álvaro Cunhal, não estão em Portugal, estão no estrangeiro. O que é que eles fazem em Portugal? Publicam jornais clandestinos, por exemplo, o Portugal Socialista, do Partido Socialista, o Avante, do PCP, ou a Luta Popular, do MRPP, distribuem comunicados, enfim, fazem... tentam escapar à polícia, que é a principal atividade, quer dizer, certo, praticamente destes ativistas e destes militantes. Obviamente, porque é que é difícil calcular os números? Porque
não se sabia bem quem era e quem não era, quer dizer, isto é, mesmo as pessoas que às vezes estavam ligadas à oposição e participavam em atividades da oposição não sabiam que a pessoa ao lado, o correligionário ao lado, era ou não era de um destes partidos. Não diziam porque ser de um destes partidos era o suficiente para poder ser incomodado pela polícia. Mas Portugal não era uma ditadura comunista, nas ditaduras comunistas não se admitia nenhuma dissidência, votos nenhumas. A ditadura salazarista tolerava alguma atividade da oposição. Em 1973, muitos dos ativistas e simpatizantes destas organizações de esquerda puderam reunir-se no Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, um congresso público. Obviamente não apareceram lá como representantes destas organizações, mas sabia-se que enfim, deveriam estar ligados, tinham essas ligações, e ainda havia associações toleradas, como, por exemplo, as Comissões Democráticas Eleitorais, as CDEs, que tinham sido formadas em 1969 para concorrer às eleições da Assembleia Nacional de 1969 e que às vezes ainda que funcionavam. Havia também a SEDES, que enfim, não era propriamente uma associação política neste sentido, mas estava cheio também de oposicionistas. Aliás, até se pensar, e que tinha sido autorizada, portanto era legal, e pensou-se, quando foi autorizada, que até pudesse ser o princípio do embrião de um partido político que o próprio regime, que a própria ditadura iria permitir. Porque havia ditaduras havia outras ditaduras, por exemplo, a ditadura militar brasileira tinha um partido da oposição consentido, o MDB, salvo erro, o Movimento Democrático Brasileiro. Portanto, pensava-se que em Portugal também podia haver, portanto, havia assédios, e ainda havia associações culturais que de facto funcionavam como centros políticos, por exemplo, os cineclubes, e havia jornais legais identificados com a oposição, por exemplo, o República, o Comércio do Funchal, o Diário de Lisboa, em Lisboa, enfim, eram jornais que eram nitidamente, obviamente, limitados pela censura, não podiam atacar. Mas onde alguns nomes podiam já ter intervenção crítica e fazerem-se conhecer, não é? Havia já gente muito conhecida, havia personalidades e grupos de personalidades com intervenção pública crítica da ditadura, que não estavam, aliás, nestas organizações de esquerda, como era o caso de Francisco Sá Carneiro e os deputados da chamada ala liberal da Assembleia Nacional. Esses eram talvez os mais conhecidos de todos, porque obviamente apareciam em público e falavam em público de uma maneira que nem Mário Soares nem Álvaro Cunhal podiam fazê-lo. Em 1973 eles tinham o seu jornal, o Expresso. Em julho de 1973 organizaram em Lisboa o chamado Congresso dos Liberais, onde apareceram estas figuras todas. Portanto, os liberais eram basicamente aqueles que eram críticos do regime, mas não eram da oposição de esquerda. Portanto, e que aspiravam uma transição pacífica, não é? Sim, e mais do que isso. E tinham como objetivo uma democracia pluralista de tipo ocidental. É bom não esquecer que havia, nas oposições de esquerda, havia muita gente que criticava a ditadura por ser uma ditadura de direita, mas que queria uma ditadura de esquerda para substituir essa ditadura de direita. E, portanto, Francisco Sá Carneiro, estes liberais, a gente que escrevia e que aparecia no Expresso, teve sempre como objetivo uma democracia pluripartidária de tipo ocidental. E isto, aliás, é muito importante. Foi muito importante para chamar a classe média, para dissociar a classe média do regime da ditadura, para dizer à classe média a alternativa a esta ditadura salazarista que aqui têm não é uma ditadura comunista, pode ser um outro regime, pode ser uma democracia pluralista e, portanto, podemos criticar o governo, não é necessariamente estar ao lado dos comunistas e daqueles que querem instalar em Portugal uma outra ditadura. Portanto, Sá Carneiro e os liberais tiveram essa importância. E havia outros grupos mais discretos, como, por exemplo, as personalidades que estavam ligadas a Diogo Freitas do Amaral, que era um professor da Faculdade de Direito de Lisboa, professor de Direito Administrativo, e que faziam opinião na página de economia do Diário de Notícias. Este é o grupo que vai fundar o CDS, quer dizer, nitidamente é um grupo que também ali está. Portanto, há vários grupos políticos
antes de 74, além daqueles que eu mencionei, há os católicos de esquerda, os chamados católicos progressistas, muito críticos da guerra em África, que é uma das suas principais preocupações. Há os monárquicos, há grupos de monárquicos críticos do regime, em ruptura com a ditadura. Ou seja, não há partidos, mas percebe-se que há personalidades, há grupos que estão disponíveis para os organizar se tiverem liberdade para isso. E é isso que acontece com o 25 de Abril de 1974. A 26 de Abril de 1974, o programa do Movimento das Forças Armadas, quando é conhecido, percebe-se que as Forças Armadas vão admitir associações políticas, eles não falam de partidos, mas dizem que admitem associações políticas. E mais do que isso, o general Spínola, que é o presidente da Junta de Salvação Nacional e depois, a partir de 15 de maio, o presidente da República, e a comissão coordenadora do Movimento das Forças Armadas, começam a receber os líderes das organizações clandestinas. Eles vão receber Mário Soares, quando ele regressa a Portugal, vão receber Álvaro Cunhal, também quando ele regressa a Portugal, e também começam a receber personalidades que ainda não são líderes de partido, mas que são personalidades importantes destes grupos que já existem, como, por exemplo, Francisco Sá Carneiro e Diogo Freitas do Amaral. E o próprio ato de receber já em si era uma legitimação dessas figuras. Claro, porque, por exemplo, Sá Carneiro é não apenas recebido pelo general Spínola, mas depois vai dar uma entrevista à RTP, quer dizer, dá uma entrevista à RTP em que diz quais são as suas ideias para o país, e isto é a preparação para 5 de maio de 1974, portanto, menos de 10 dias depois da Revolução de 25 de Abril, Francisco Sá Carneiro, com Francisco Pinto Balsemão, Magalhães Mota, anunciarem a fundação do Partido Popular Democrático, do PPD. Freitas do Amaral também é convidado pela Comissão Coordenadora do MFA para formar um partido, mas só o vai fazer mais tarde, a 19 de julho, lançar o Centro Democrático Social, o CDS. Portanto, estamos a falar de 19 de julho de 1974. Portanto, a 19 de julho de 74 já temos CDS, PPD, PS e PCP. Estes partidos. Estes partidos, claro, isto são basicamente siglas e grupos de dirigentes. E isto é verdade para todos eles. Atenção, mesmo para o PCP. Quer dizer, o PCP já existia, não existia enquanto partido. Era uma organização pequenina, clandestina. Agora, tem algumas vantagens em relação aos outros. Quer dizer, tem vantagens que, primeiro, tem um quadro de ativistas profissionais, isto é, de militantes profissionais, e tem financiamento externo da União Soviética, que os outros partidos não tinham. O Partido Socialista também já tinha algum apoio da Internacional Socialista, mas não à escala do PCP. Portanto, o PCP tem esta vantagem de ter umas... Tem estrutura e tem dinheiro. Não é de ter umas grandes massas, é de ter uma estrutura organizada e depois com um comando centralizado. Portanto, o Álvaro Cunhal não andava, ao contrário de Mário Soares e ao contrário de Francisco Sá Carneiro, a discutir com pessoas sobre o que é que havia de ser o partido. Já estava definido e sabia-se quem é que mandava, que era ele. Agora, os partidos não têm nem militantes, nem sedes, nem dinheiro. E o que é que os vai ajudar? Quer dizer, o que é que os vai ajudar a crescer em 1974? Bem, o que os vai ajudar, em primeiro lugar, é, de facto, a disponibilidade dos responsáveis pela situação militar, Spínola e a Comissão Coordenadora do MFA, a atitude deles. Quer dizer, eles prometem uma democracia com eleições pluripartidárias e, portanto, é isto que parece que vai definir a nova situação política, o que quer dizer que este regime militar, digamos assim, parece querer ligar-se à sociedade portuguesa através de partidos políticos. E é isso que os militares começam a fazer. Os militares começam... Por exemplo, a Comissão Coordenadora, através dos convites e dos contactos que faz, a sua preocupação parece ser a de constituir em Portugal um leque partidário igual aos outros sistemas de partidos da Europa Ocidental. Portanto, já há comunistas, há sociais-democratas socialistas, e eles, por exemplo, querem liberais e também querem conservadores. E isso é um grande problema, porque eles vão primeiro para Sá Carneiro, mas Sá Carneiro também quer um partido de centro-esquerda, vão depois para Freitas do Amaral, dizem que queremos que faça um partido liberal, e ele diz, não, quero fazer um partido centrista também. Ninguém quer ficar, digamos, com a direita. Aliás, aparecem depois partidos da direita, o Partido do Progresso e o Partido Liberal, mas fora desta área favorecida. E alguns deles acabarão por ser legalizados mais tarde, não é? O que é que vai... portanto, agora, esta atitude, de qualquer maneira, este regime militar, que podia-se ter tornado uma ditadura militar,
como outras ditaduras militares latino-americanas, não tem essa dimensão. Quer dizer, aponta para uma democracia e diz que quer partidos políticos e começa a favorecer os partidos políticos. E mais do que isso, há aqui um esforço de uma certa... eu falei aqui desta tentativa de constituir um leque partidário igual aos sistemas de partidos da Europa Ocidental. E eles também querem fazer outra coisa, estes militares. Eles têm uma memória da Primeira República. Tinha passado 50 anos, mais ou menos, sobre a Primeira República. As pessoas sabiam o caos partidário. O Estado Novo, a ditadura, falava muito disso. Havia montes de partidos. Os partidos estavam sempre a desfazer-se e a refazer-se. Ninguém se entendia nos parlamentos. E há uma grande preocupação em que isso não aconteça agora nesta democracia que vai ser instaurada em Portugal. Ninguém quer isso. Demasiada fragmentação partidária. Nem muitos partidos, nem muitas figuras políticas. E, portanto, o que é que se vai fazer? Começa-se a limitar logo de alguma maneira o número de partidos. Portanto, nem todos os partidos vão para o governo. Quando o governo provisório é constituído em maio de 1974, há poucos partidos, 4 ou 5 partidos que têm os seus líderes, os seus dirigentes no governo. Que vêm por convite. E que vão por convite do Adelino Paulo Carlos, mas basicamente dos militares e do general Já tens aí também uma segunda fonte de legitimação. Eles são convidados. Quem é que é convidado? É o Partido Comunista Português, com as CDS, com o Movimento Democrático Português, que é a frente das CDS. Isto verdadeiramente é uma espécie de o outro partido satélite do PCP. Há o Partido Socialista, o Partido Popular Democrático. Estes têm ministros e têm os seus líderes no governo, Álvaro Cunhal do PCP, Mário Soares do PS, Francisco Pereira de Moura do MDP, Sá Carneiro do PPD, e depois ainda com menos destaque está também o PPM, o Partido Popular Monárquico. Gonçalo Ribeiro Teles também é secretário de Estado, portanto também está no governo. E depois o CDS. O CDS não está no governo, mas está no Conselho de Estado, para o qual é convidado Diogo Freixas do Amaral, é convidado pelo general Spínola. E estes partidos, os partidos que estão no governo, depois mais um ou outro, são apoiados pelo governo e pelas autoridades militares muito generosamente. Portanto, eles recebem sedes. As sedes são geralmente as instalações dos antigos organismos do Estado Novo, da Legião Portuguesa, da Mocidade Portuguesa ou de outros organismos corporativos. Portanto, são-lhes oferecidas essas sedes, portanto, são ocupadas pelos novos partidos políticos. E é-lhes deixada a possibilidade de eles também ocuparem outros tipos de organismo do Estado e do Estado Novo. Por exemplo, as autarquias locais. As câmaras municipais são tomadas de assalto pelas CDEs, pelas Comissões Democráticas Eleitorais, isto é, pelo PCP, que toma conta da maior parte das câmaras municipais. Isto é, basicamente, 5 ou 6 pessoas aparecem, tomam conta, antifascistas, dizem que são antifascistas, tomam conta das câmaras municipais e depois falam para os militares locais a dizer: nós somos agora os da Câmara Municipal. E eles... e os militares dizem: sim senhora, vocês ficam agora como representantes das câmaras municipais. Tu estás a falar de um ponto muito interessante que é muito poucas vezes referido, talvez isso mereça um programa só por si, que é que realmente existiam presidentes de Câmara Municipais na altura do 25 de Abril. E o que estás a dizer é que a maior parte deles é Não é a maior parte, são todos saneados, as variações são todas dissolvidas e dissolvidas desta maneira informal. Isto é, os antifascistas aparecem na Câmara Municipal, dizem: vocês são todos uns fascistas, vão-se embora, e eles, os entre aspas, fascistas locais ficam todos encantados de passarem as pastas aos antifascistas, e depois os antifascistas o que precisam é de uma legitimação, às vezes através de manifestações, quer dizer, convocam uma manifestação e depois contactam as autoridades militares e os comandantes locais dizem: sim senhor, os senhores então ficam a tomar conta disso com o apoio do MFA, quer dizer, ficam com o apoio do MFA. E é assim que, de facto, por exemplo, sobretudo o Partido Comunista toma conta da maior parte dos municípios, com os seus simpatizantes e com os seus pessoas na sua órbita. Estou como conta de uma grande parte, não só das câmaras municipais, mas de outras coisas. Os sindicatos, que é talvez ainda tão ou mais importante do que as câmaras municipais, também tomados de assalto desta maneira, os grémios, as casas do povo e toda a rede de instalações, também misericórdias, etc., todas as redes de instalações e de instituições que existem e que são tomadas por gente que está associada a estes partidos. Isso é que é muito importante. E, de repente, isto dá recursos
a estes partidos. Também passam a ter acesso à RTP, e depois passam a ter acesso rádio. favorecido à RTP, à rádio, à imprensa escrita. Eles aparecem constantemente em mesas redondas, são entrevistados, escrevem artigos de opinião, etc. Muito bem. Nós estamos a falar dos primeiros congressos dos partidos portugueses, logo após o 25 de Abril, e estávamos a contar a história de como é que eles vão sendo formados, que hoje em dia parece que já existem desde o início da democracia. 50 anos. Não sabemos bem como é que eles aparecem, mas o Rui está a contar essa história. Bom, na verdade eles acabaram por ser escolhidos e abençoados pelo MFA, começaram rapidamente a fazer pela vida, mas também a partir de certa altura foi preciso colocar alguma organização e alguma legislação para a organização dos partidos. Exatamente, começa imediatamente a tratar-se da lei dos partidos e também de uma lei eleitoral que tem a ver com a lei dos partidos. Aliás, elas são publicadas quase ao mesmo tempo, 7 e 15 de novembro de 1974, lei dos partidos e lei eleitoral. E surpreende-me, é favorável aos que já lá estavam. Exato, ora bem, quer dizer, como é que tu adivinhaste isso? Bem, o que é que acontece? Os partidos, neste novo regime, vão ser associações legais. Nunca tinham sido na história portuguesa. Isto é, mesmo na monarquia constitucional e na República, não havia leis de partidos. Aliás, nem no Estado Novo também. No Estado Novo nunca proibiu partidos legalmente, quer dizer. Não consentia na sua atividade, quer dizer, mas não havia lei nenhuma. Isto é, os partidos até 1974, portanto até novembro de 1974 em Portugal, tinha havido partidos, falava-se de partidos, etc. Mas os partidos nunca tinham tido um estatuto legal. É em 1974 que se diz que os partidos são associações legais. Para ser um partido, têm de ser registados. Ora bem, o objetivo dos partidos serem associações legais é obviamente, para impedir a proliferação de partidos. Certo. Isto é, um partido, para ser legal, tinha de ter um certo... Enfim, como se sabe hoje, como a lei continua hoje, tinha de ter umas milhares de assinaturas, portanto, isso excluía imediatamente os pequenos partidos, os partidos uninominais, que era uma coisa que existia muito nos regimes republicano e monárquico, que eram praticamente partidos só de uma pessoa ou duas, ou uma coisa assim, portanto, isso já excluiu. Portanto, os pequenos partidos ficaram imediatamente à margem. E depois só os partidos legais é que podiam concorrer às eleições. E depois a lei eleitoral foi fundamental para estes partidos. Porque é que só os partidos é que podem concorrer às eleições, quer legislativas, quer autárquicas. Só mais tarde é que a lei é mudada para permitir os movimentos independentes. Portanto, a representação, isto é muito importante, isto é uma democracia em que a representação política, a partir de novembro de 1974, fica reservada aos partidos políticos. Portanto, nenhum cidadão pode aspirar a ser deputado, a ser vereador de uma Câmara Municipal, a estar numa junta de freguesia, se não for candidato numa lista de um partido político. Isto é, pode querer ser independente, mas tem de ir numa lista de partido político. E mais do que isso, o sistema congeminado para estas eleições, que é um sistema de eleição por listas, vamos falar das eleições legislativas para aquilo que vai ser a Assembleia Constituinte e depois a Assembleia da República. Portanto, os deputados vão ser eleitos por círculos eleitorais, que são os distritos, em listas de distritais. Isto dá o poder todo nos partidos às direções nacionais. As direções nacionais fazem estas listas, sancionam estas listas. Portanto, não há candidaturas individuais. Em 1975 e em 2025. Em 2025. Não há candidaturas individuais, não há possibilidade de um indivíduo se candidatar. Como havia na República, como havia na monarquia constitucional, um indivíduo candidatar-se num círculo uninominal por iniciativa individual. Quer dizer, uma pessoa candidatava-se e podia ser eleita para o Parlamento. Aqui não há hipótese. Tinha de ser no máximo para Presidente da República, depois, e mesmo assim precisas de uma quantidade também enorme de assinaturas, e precisas do apoio dos partidos, dos partidos. E depois, claro, isto é mais tarde, começa logo com a Assembleia Constituinte, o regimento que é inventado para condicionar os trabalhos dentro destas Assembleias favorece também as direções dos partidos, quer dizer, limitando a possibilidade, a autonomia de um deputado. Quer dizer, isso era uma coisa que tinha acontecido nas Assembleias da monarquia constitucional e da República, que era os deputados iam para lá e depois tornavam-se independentes dos partidos, falavam horas, tornavam-se figuras lá, tinham atividade, quer dizer, não precisavam dos grupos parlamentares, e portanto a tendência para os grupos parlamentares se desfazerem era não só porque a possibilidade das pessoas serem eleitas fora dos partidos, mas depois terem uma atividade no Parlamento, o não pertencer a um grupo
parlamentar não limitava muito a atividade do deputado. Certo. E agora limita mesmo. Isto é, tem muito menos tempo, tem menos possibilidades. Enfim, numa situação que ainda é a de hoje. Isto é, alguém que saia de um grupo parlamentar fica imediatamente limitado na sua intervenção. Portanto, e isto é feito de propósito, quer dizer, isto não é feito inocentemente. O que é que se quer? O que é que o regime quer? O regime quer ter poucos partidos e partidos disciplinados, coerentes, que não estejam a fragmentar-se e, portanto, partidos de cuja jogo entre si possa resultar governos estáveis. Há um grande horror com isto é, a Revolução de 25 de Abril é feita contra o Estado Novo, mas é feita também contra a Primeira República. Aliás, isto é dito pelo Primeiro-Ministro Vasconcelos numa intervenção no verão de 1974. Ele diz: nós não fizemos o 25 de Abril para voltarmos à triste situação anterior a 1926. Pois. Isto é, de caos, de desorganização, de desgoverno. Não. Sim. Agora vamos ter partidos, sim, mas poucos partidos, correspondendo a correntes ideológicas muito claras, de acordo com o padrão europeu, e todos muito bem disciplinados e comandados desde cima. É um regime que se construiu contra o Estado Novo, mas em boa parte também contra a Primeira República. Contra a Primeira República. Não, muito nitidamente contra a Primeira República. Certo. Quer dizer, aliás, até mesmo noutras, não vamos falar agora disso, noutras dimensões, como por exemplo na relação com a Igreja Católica, em que se quer ter uma relação completamente diferente. Não se quer hostilizar os católicos. E ok, então com este panorama partidário, isso significa o quê? Que milhares e milhares de pessoas começaram a aderir aos partidos. Isto é, o que é que nós temos em 1974 a surgir? É um regime militar, mas que está a dar lugar, quer dizer, a criar um regime de partidos. Aquilo que vai ser um regime de partidos. Portanto, as pessoas que querem ter intervenção política em Portugal em 1974, a opção que lhes está aberta é inscreverem-se em partidos políticos, aderirem a partidos políticos. E é isso que fazem imensa gente. Muita gente conhecida, ainda conhecida hoje, quer dizer, vai aderir professores universitários, ou futuros professores universitários, engenheiros, advogados, médicos, gente conhecida da sociedade portuguesa, quer dizer, vai aderir aos partidos. A elite adere, não é? As suas adesões vão ser anunciadas pelos partidos, quer dizer, o Flantal, temos Flantal connosco. Caderneta de cromos, não é? Caderneta, exato. Agora, curiosamente, os partidos políticos portugueses, no meio deste entusiasmo, nunca chegaram a ter tantos militantes como os partidos equivalentes da Europa Ocidental. Isto é, o Partido Socialista nunca teve tantos militantes como o Partido Trabalhista ou como o Partido Social Democrata Alemão. O Partido Comunista nunca teve tantos militantes como o Partido Comunista Italiano, nem como o Partido Comunista francês. E porquê? Ajustado à população, imagino eu. Ajustado à população. Certo. Sim, não estamos em função das populações, claro. Porquê? Porque basicamente eles são todos partidos do Estado. São todos partidos formados de cima para baixo. E, portanto, dependem muito pouco. Não precisam tanto de militantes como os outros partidos. Eles estão no aparelho de Estado. Sim. Controlam o aparelho de Estado. Mais do que isso, e, portanto, não precisam. Mais do que isso, quando há muitos militantes, a vontade desses militantes muitas vezes atrapalha a própria eleição. É o que vamos ver nos congressos. Exatamente. Há outra coisa que vai acontecer nos congressos. Agora, é verdade, há vários momentos durante a Revolução de posto isto, há vários momentos durante a Revolução de 1974-75 em que os militares parecem tentados a ultrapassar os partidos, a marginalizar os partidos. Isso acontece logo em julho de 1974, quando o general Spínola, presidente da República, nomeado pela Junta de Salvação Nacional, propõe-se ser eleito presidente da República em eleições anteriores às eleições para a Assembleia Constituinte. E os partidos, aliás, esse projeto é completamente recusado por todos os partidos, porque todos veem bem, o general Spínola tem a ideia de fazer um regime presidencialista, um regime focado no Presidente da República e marginalizar os partidos políticos. Isto é um regime mais francês, eles não querem um regime gaullista como em França, querem um regime em que os partidos funcionem. Vai acontecer um outro momento diferente, que é em junho de 1975, já portanto um ano depois, quando uma parte do MFA, da esquerda militar, pensa em fazer do movimento das Forças Armadas um movimento de libertação como a Frelimo e como o MPLA. E, portanto, substituir também os partidos... O MFA substituir os partidos políticos como o movimento representativo do povo português.
E isso também enfim, aparece num documento de junho de 1975, mas o que é que acontece é que os militares estão tão divididos acerca disto que nem Spínola tem êxito, nem esta esquerda militar tem êxito em fazer do MFA um MPLA em Portugal. Agora, de qualquer maneira, a luta política decisiva é aquela que é travada entre os militares, entre as fações militares. Não é diretamente entre os partidos, é entre os militares, entre as fações militares. E em 1974, é a luta entre o general Spínola e a Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas, uma luta de que já falámos aqui noutros programas, a propósito do 28 de setembro, a propósito da descolonização. E esta luta tem um grande impacto nos partidos. E ajuda-nos a perceber o contexto dos congressos partidários do fim de 1974, princípio de 1975. Porquê? Porque esta luta acaba em 28 de setembro de 1974 com a derrota do general Spínola e com a vitória da Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas, isto é, com a chamada esquerda militar. E esta esquerda militar está, neste momento, muito mais identificada com um partido do que com os outros. E esse partido é o Partido Comunista. Há uma muito sintonia entre essa esquerda militar e o Partido Comunista. E, portanto, a vitória da esquerda militar sob o general Spínola, por um lado, põe em posição muito desvantajosa aqueles partidos que se tinham aproximado muito do general Spínola. É o caso do Partido do Progresso e do Partido Liberal, que eram partidos importantes em 74. Mas que tinham apoiado a manifestação ao general Spínola em 28 de setembro de 1974, aquela manifestação que nunca se chegou a realizar, e esses partidos vão ser proibidos pelo movimento das Forças Armadas em 28 de setembro. São mesmo ilegalizados. E os seus líderes são presos, e portanto, esses partidos que eram os partidos da direita, digamos, desaparecem no 28 de setembro de 1974. E o próprio PPD mesmo um partido afetado, como o Partido Popular Democrático, é afetado pela proximidade que tinha existido entre o seu líder, Francisco Sá Carneiro, e o general Spínola. Francisco Sá Carneiro, desde julho de 1974, tinha saído do governo em solidariedade com o general Spínola e com aquilo que estava a sair, e, portanto, isso também vai prejudicar o Partido Popular Democrático e também vai prejudicar o Partido Socialista, porque o Partido Socialista também estava, digamos, não estava tão próximo do general Spínola, mas está em contato com o general Spínola e, sobretudo, não tem com a esquerda militar a mesma convivência que tem o Partido Comunista. E, portanto, que é o grande favorito. Esta luta entre o general Spínola e a esquerda militar, a Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas, que depois, aliás, se vai desagregar em fações em 1975, mas aqui ainda está mais ou menos junta, digamos assim. Esta luta deixa o Partido Comunista nitidamente numa posição de grande vantagem. É o partido querido, digamos, dos militares que estão agora à frente do governo em Portugal, a começar pelo primeiro-ministro, o general Vasconcelos. E, portanto, neste momento estamos no outono de 1974, que é precisamente quando se começam a realizar os primeiros vão para os congressos. O que é que os congressos... Portanto, mas Porquê é que nós estamos aqui a falar dos congressos? O que é que os congressos são importantes? São importantes por duas razões. São importantes para os partidos e são importantes também para aquilo que se está a passar para a política portuguesa. Mas porquê é que eles são importantes para os partidos? Por três motivos. Primeiro, claro, é uma manifestação política de força do partido. Mostra que é a possibilidade do partido mostrar que tem gente, mostrar que tem capacidade de organizar um congresso, pôr 1000 pessoas numa grande sala em Lisboa, no Porto, quer dizer, e aquilo funcionar bem, as pessoas discutirem, chegarem a conclusões. Portanto, é uma grande prova. Convidados estrangeiros. E mostrar convidados estrangeiros, que é fundamental. É dizer, reparem como nós temos estas figuras importantes, internacionais, que estão aqui connosco a apoiar-nos, quer dizer, isso é muito importante. Depois há outra coisa, são também importantes, que é
é a primeira oportunidade para muitos dos ativistas que, entretanto, foram aderindo ao partido por todo o país. É a primeira oportunidade para eles se encontrarem e conhecerem-se uns aos outros. Sim. Eles nunca tinham estado juntos, as pessoas de Faro, de Viana do Castelo, de Bragança, que aderiram a estes partidos. Não estavam ainda no mesmo grupo do WhatsApp, não é? Não há grupos de WhatsApp, não há redes sociais, portanto, eles têm... É a boa oportunidade de eles se conhecerem pessoalmente. São nomes, agora vão-se conhecer, vão-se encontrar e vão-se conhecer. E depois há outra coisa. Para muitos destes partidos, que são partidos muito recentes, que estão numa situação política em mudança rápida, as coisas estão muita coisa a acontecer em Portugal, está tudo a mexer, quer dizer, cada dia é um dia diferente do dia anterior. É também uma ocasião para se confirmar lideranças, para ver então quem é que manda no partido. Quem é que é verdadeiramente o líder? Sim, já há aqui umas figuras que aparecem sempre na televisão e que dão entrevistas aos jornais, mas vão ser agora eleitos. Fazer pela vida, vão ser eleitos no Congresso ou não vão ser eleitos no Congresso? É esta pessoa que queremos ou não queremos? E depois, que orientação e que ideologia é que deve ter o partido? Não era claro para toda a gente. O Partido Popular Democrático, havia gente que achava que devia ser liberal, havia gente que achava que devia ser socialista, havia gente que achava que devia ser marxista, havia gente que achava que não devia ser nada marxista, que isso já era o Partido Socialista e o Partido Comunista. E quando tu estás a dizer que havia gente dentro do PPD que queria ser marxista, não estás a gozar, não é? Não, havia gente que queria ser marxista. PPD, Partido Marxista. Não era só o Partido Socialista também que nessa altura queria ser marxista. Portanto, reparem, isto são verdadeiros atos, estes congressos são verdadeiros atos constituintes, fundadores dos partidos. Como, por exemplo, o PPD, nitidamente, é o momento em que se percebe o que é o PPD. Quer dizer, desde a ala liberal, dos liberais, que agora vão dizer que não são liberais, são sociais-democratas e que não têm nada a ver com o liberalismo. Agora, o primeiro congresso importante não é os congressos que referimos até agora do Partido Socialista, do PPD e do CDS. O primeiro congresso importante é o do PCP. É o Congresso de 20 de outubro de 1974, no Pavilhão dos Desportos, em Lisboa. O PCP já não era o primeiro congresso que fazia, tinha feito congressos clandestinos. Este é o primeiro congresso legal, congresso legal depois do 25 de Abril. E é um congresso curioso. Nós temos as memórias mais interessantes sobre a vida do PCP nesta época, que são as de Carlos Brito. Aliás, é um livro sobre Álvaro Cunhal, chama-se Os Sete Folgos de Álvaro Cunhal. Carlos Brito, que é um colaborador, aliás, é o responsável pela direção regional de Lisboa, salvo erro, do PCP nesta altura, portanto é um quadro muito importante do PCP. Ele diz que Cunhal, durante o verão de 74, houve vários militantes que diziam vamos fazer um congresso. E Álvaro Cunhal não queria fazer congresso nenhum. Não estava interessado em fazer congresso nenhum. É só depois do 28 de setembro, isto é, quando Spínola é derrotado e quando a esquerda militar, muito próxima do PCP, assume o poder. É então que Álvaro Cunhal diz, sim senhora, vamos fazer o Congresso agora. Até surpreendendo os outros, que de repente parece ser o mais apressado em fazer o Congresso. E antecipou-se aos outros todos, não é? E antecipou-se aos outros. Reparem, porque no PCP, repito, não há dúvidas sobre quem manda. É Cunhal. Aliás, o Congresso do PCP é um congresso diferente dos outros congressos, porque é dos congressos dos outros partidos. Porque é um congresso extraordinário. O que é que isto queria dizer? Não espetacular. Não, o que é o Congresso Extraordinário? Exatamente, não era por ser espetacular. O que é que isto queria dizer? Queria dizer que não iam ser eleitos os órgãos da direção. Isto é considerável, portanto, não iam ser eleitos. Certo. Portanto, não ia haver eleições de órgãos de direção. O secretário-geral era o Álvaro Cunhal, o Comitê Central, etc. Tudo isso estava eleito definido nos congressos clandestinos. E não iam ser eleitos agora. Portanto, por isso é que era um congresso extraordinário. Mas Cunhal vai surpreender os seus correligionários em outubro de 1974. Porquê? Bem, a impressão da maior parte dos militantes, isto é contado por Carlos Brito, é que o PCP está por cima. Os militares que mandam no país estão muito próximos do PCP. Há quem fale já que o objetivo da revolução não é a democracia de tipo ocidental, mas sim o socialismo, uma sociedade socialista. E eles vão ficar perplexos com o que Álvaro Cunhal vai propor como orientações para o PCP no Congresso.
Bom, olha, é isso. Guardar Rui, para podcast. Tenho que fazer uma maldade a quem nos está a ouvir em direto. E passar para a parte extraordinária, também para a parte extraordinária para a parte extraordinária do programa. Eu penitencio para quem nos está a ouvir em direto, porque ficam mesmo aquilo que se chama em linguagem anglo-saxónica um cliffhanger. Mas o nosso tempo para quem nos está a ouvir em FM acabou. E para essas pessoas eu despeço-me até para a semana. Teremos mais E o Resto é História. Os outros poderão conhecer o resto desta história no sítio do costume em podcast. Para quem nos está a ouvir em direto, até lá. Muito bem, Rui, então... Bem, então, seguindo Carlos Brito, o que é que Cunhal vai propor aos seus correligionários, aos seus camaradas? Três ideias para o Congresso. Três ideias para o Congresso. A primeira ideia: a revolução deve ser feita com o movimento das Forças Armadas. Portanto, não há lugar em Portugal para a tomada do poder pelo Partido Comunista, independentemente dos militares. Okay. E isto é uma ideia muito importante. Aliás, era uma ideia que já vinha desde quase abril-maio, isto é, a Aliança Povo-MFA. O Povo, obviamente, é o PCP, e o MFA é a esquerda militar, também não são todos os militares, certo. É só a esquerda militar. Mas a ideia é, em Portugal, o PCP não vai tentar tomar o poder sozinho. Vai colaborar sempre com os militares. Portanto, Aliança Povo-MFA. O PCP vai sempre atuar em colaboração com os militares. Portanto, isto é uma ideia. Esta ideia provavelmente não era a mais... Eu estava a dizer que ele tinha surpreendido os camaradas bem. Essa ideia já era uma ideia que eles já tinham, quer dizer, que eles já estavam prontos. Já estavam a praticar. A segunda ideia talvez é aquela que os surpreende, porque Cunhal vai dizer uma coisa que os deixa um bocado perplexos, que é: pode ser, estou a citar, pode ser que não estejam criadas condições para radicais reformas sociais. Isto é, em Portugal não estão criadas condições para reformas radicais. E nisto na altura em que o PCP tinha muita força. Muita força. E isto deixa perplexos todos os outros. Quer dizer, eles pensam, bem, nós estamos por cima, somos o partido querido dos militares que mandam em Portugal, e agora ele vem-nos dizer: não, meus amigos, não estão criadas condições para reformas, para mudanças radicais. Ele, por exemplo, Cunhal vai propor aquilo que chama uma plataforma de emergência, isto é, uma série de medidas para serem adotadas pela governação do país neste período. Não fala de nacionalizações, não existem. Fala apenas do controle pelo Estado da banca privada. Portanto, admite que a banca fica privada, mas controlada pelo Estado. Não fala de reforma agrária. Fala apenas da possibilidade do Estado requisitar terras incultas. Portanto, não fala de expropriações de latifundiários. E reparem, isto tudo tinham sido medidas que estavam no programa do PCP, mas que agora não aparecem nesta proposta. Isto é num momento em que já há gente entre os militares a dizer que não estamos a construir já uma democracia tipo ocidental, estamos a construir uma sociedade socialista. Cunhal vem dizer: cuidado, não estão reunidas condições para isso, temos de ter esta cautela. E depois ele vai propor uma terceira coisa que também os vai deixar perplexos. O PCP tem de colaborar com os outros partidos políticos, e especialmente com o Partido Socialista. É necessário colaborar com os outros partidos, continuar a colaborar. Portanto, colaborar com os militares, não fazer propostas radicais e colaborar também com os outros partidos políticos. E um sinal que ele dá para este estado de espírito é a proposta que faz de modificação do programa do PCP, em que o programa do PCP diz que o objetivo do PCP é implantar em Portugal uma ditadura do proletariado. Isto é um conceito marxista que quer dizer a ditadura da classe operária, mas que quer dizer basicamente a ditadura do partido que chefia a classe operária. E Cunhal diz que a ditadura da classe operária, a ditadura do proletariado, não quer dizer aquilo que as pessoas pensam, não é uma ditadura, mas por poder haver equívocos a esse respeito, vamos
vamos tirar esse objetivo do programa do PCP. Mas como é que se explica que Cunhal, na sua altura de maior força, sem ter ainda existido eleições, e portanto ninguém sabia verdadeiramente qual é que era o peso eleitoral do PCP, porque é que de repente ele aparece tão contido? Eu acho que ele sabe 3 coisas. A primeira é que está num país da NATO. Está num país da NATO no momento em que a direção do Partido Comunista da União Soviética está muito empenhada em ter boas relações com os Estados Unidos. E, portanto, não quer aqui uma tomada do poder por um Partido Comunista num país da Aliança Atlântica. Cunhal tem apoio de uma parte da direção do PCUS, do Partido Comunista da União Soviética, sobretudo Mikhail Suslov, um antigo colaborador de Stalin, que é muito próximo de Cunhal desde os anos 50 ou 40, salvo erro. Mas, por exemplo, Brezhnev, que é o líder do soviético, está mais interessado em ter uma boa cooperação com os Estados Unidos. Portanto, Cunhal tem a sua tem sabe onde está. Não, quer dizer, não é um estudante radical um jovem radical a querer fazer um homem de quase 60 anos, quer dizer, que sabe onde é que está, respeita a opinião soviética, é sobretudo um colaborador da União Soviética e, portanto, sabe até onde é que pode ir. Segundo, Cunhal, ao contrário de outros, percebe que esta esquerda militar que está a favorecer o PCP está fracionada, tem várias personalidades e não sabe quanto tempo e não sabe se a esquerda militar pode aguentar-se no poder ou não pode aguentar-se no poder. Ele chama a atenção, são várias personalidades, muitos deles destes militares não têm experiência política nenhuma, nem sequer têm ideias, agora estão muito próximos de nós, mas anteontem eram muito próximos da ditadura salazarista e agora são todos próximos de nós, portanto amanhã sabe-se lá onde é que eles vão, com quem é que eles vão simpatizar e, portanto, temos de ter cuidado, quer dizer, não podemos entusiasmar-nos. E depois há outra coisa que que Cunhal também sabe. Ele começa a ter informações sobre, digamos, a implantação do PCP no país e sabe que estão a ter imensas dificuldades no norte do país. No norte do país há um ambiente profundamente anticomunista. As pessoas não gostam mesmo do PCP, porque são pequenos proprietários, porque são católicos e, portanto, desconfiam dos comunistas. E o que é que isto faz prever a Cunhal? Em eleições, o PCP pode não ter bons resultados. Por causa de uma grande... Sim, achas que ele antecipou isso? Sim, aliás, Carlos Brito diz isso, quer dizer, as informações que vêm da Organização Comunista no norte do país tentem evitar eleições, tentem evitar que haja eleições. Porque nós aqui, quer dizer, estamos a ter os contextos, quer dizer, nós dominamos as câmaras municipais, dominamos os organismos e as pessoas detestam-nos. Portanto, quando tu dizes o domínio das câmaras municipais, era não só o sul do Tejo, mas também a norte. Também a norte e muito mal recebido pelas pessoas. Okay. E, portanto, eles sabem, Cunhal não vive, quer dizer, no mundo da Disneylândia revolucionária, sabe onde está. E depois reparem, agora, esta moderação de Cunhal, vamos falar de moderação, não é verdadeiramente uma contenção em relação à conquista do poder. É uma tática para a conquista do poder. Isto é, Cunhal quer conquistar o poder. Mas ele percebe que tem de conquistar o poder comportando-se de uma maneira diferente do... Nós estamos aqui e vamos tornar-nos o governo. Cunhal percebe que tem de manipular os militares. É preciso fazer a maneira como o PCP vai tomar o poder é nos bastidores manipulando os militares e também, e este é o fundamental, manipulando os outros partidos políticos. Isto é, tentando enquadrar, tentando orientar os outros partidos políticos. Esse é muito fundamental. E isto corresponde a uma cultura do PCP, aliás, a uma cultura soviética, que é o PCP, mesmo antes de 74, tendia a agir politicamente sempre através de frentes políticas, isto é, onde estava com outras forças políticas. Isto era uma velha tática soviética. Isto é, nunca os partidos comunistas aparecerem sozinhos, tentarem sempre aparecer com aliados a outros partidos e até de preferência a partidos que até estivessem ideologicamente supostamente afastados deles. Partidos socialistas e às vezes até partidos democratas cristãos. Isto é, tentar levá-los para frentes, geralmente
a partir dos anos 30, frentes antifascistas, quer dizer, e tentar funcionar no âmbito dessas frentes. Sim, nas candidaturas às presidências da República durante o Estado Novo era sempre. E nas candidaturas à Assembleia Nacional. Em 1969, as comissões democráticas eleitorais eram mais ou menos dominadas pelo PCP, era suposto congregarem todos os oposicionistas. Portanto, a mensagem do PCP para toda a gente você é um liberal, enfim, vamos dizer como hoje, você é um liberal leitor do Hayek que quer fazer um libertário, etc. Você é um social-democrata, você é um democrata cristão. Não interessa, vamos estar todos numa mesma frente. Porquê? Porque interessa derrubar a ditadura. E depois de 74, o PCP vai ter a mesma mensagem para os outros partidos. Mas no que é que se traduzia esse frentismo na prática? Não, neste frentismo, por exemplo, o que se traduzia, e isto é exposto por Álvaro Cunhal, por exemplo, a Mário Soares, é porque é que nós vamos a eleições separados, quer dizer, vamos todas as eleições nas CDEs, quer dizer, no Movimento Democrático Português. Isto é, todos os partidos democráticos, claro, deviam aderir ao MDP, e depois o MDP ia a eleições para consolidar o regime democrático. Portanto, a ideia é a democracia em Portugal é frágil. Da mesma maneira que ele quis fazer uma central sindical, também quis fazer uma central partidária. Uma central partidária que era a democracia é frágil. Se nós nos começamos a dividir e a competir eleitoralmente entre nós, a reação, os fascistas vêm aí, tomam conta disto e, portanto, nós temos de nos manter unidos, como antes de 74 na luta contra a ditadura, e apresentar listas conjuntas. Portanto, o que é que isto queria dizer? Mas ele convidou mesmo o PS e o PPD a diluírem-se na MDP? Há a ideia de manter o MDP e o PPD chega a pedir para aderir ao MDP, para se tornar parte do MDP. Agora, desde muito cedo que Mário Soares e depois também Sá Carneiro percebem que isto os deixaria completamente nas mãos do PCP. Isto é, que o PCP ia dominar completamente esta frente política. E, portanto, recusam-se. Certo. Isto é, e o Mário Soares, o PS, exige mesmo a dissolução do MDP. Isto é, isto não faz sentido, não faz sentido frentes políticas agora em democracia. Em democracia nós já não estamos perante uma ditadura, temos ideologias diferentes, vamos propor aos portugueses essas ideologias e os portugueses é que escolhem, não somos nós que vamos escolher a representação e depois propor aos portugueses uma frente, certo, uma lista única dos democratas, em que, claro, o PCP acabaria por dominar. Mas então, o que tu estás a dizer é que mesmo a pressa de Álvaro Cunhal em realizar o seu primeiro congresso antes dos outros congressos dos outros partidos portugueses era, de certa forma, para fazer uma marcação do terreno à espera que os restantes partidos e depois viessem a aderir às suas ideias. À espera do que ia acontecer nos outros partidos, porque, obviamente, o congresso verdadeiramente importante para o PCP não foi o congresso do PCP, foi o congresso do PS e o congresso do PPD. Porque era aí que se jogava esta manobra porque basicamente a ideia de Cunhal é instaurar um regime em que ele está de acordo com os militares, portanto, manipula os outros partidos também. E o PCP está lá no meio, tem uma frente, a frente dos militares e a frente dos outros partidos, e que manda no país através disto. Então chegamos a novembro, aos finais de novembro, no caso do PS, inícios de dezembro, no caso do PPD e PSD, primeiros congressos, o que é que acontece? O PPD é o primeiro que faz congresso a 23, 24 e 25 de novembro, também no Pavilhão dos Desportos, onde tinha sido um mês antes o congresso do PCP, tem 1000 congressistas. O Partido Socialista vai fazer o congresso em dezembro, 13, 14 e 15, na aula magna da Universidade de Lisboa. E o que é que acontece nos dois congressos? Isto é muito importante para compreender a história política dos anos de 1974-75. O que acontece é que surgem, quer no PPD, quer no PS, correntes fortes a disputar a liderança a Mário Soares e a Francisco Sá Carneiro, e essas correntes estão nitidamente conotadas com o PCP. Isto é, são favoráveis ao frentismo, à colaboração com o PCP. No PS é Manuel Serra e no PPD é Jorge Sá Borges. Há quem se chame,
por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, chama-lhes submarinos do PCP, isto é, que estas figuras eram autênticos submarinos do PCP, portanto, agentes do PCP dentro do PS e dentro do PPD. Mário Soares, por exemplo, sob Manuel Serra, é muito mais benevolente, acha que ele era apenas ingênuo, quer dizer, e que estava a ser manipulado pelos comunistas. E, de facto, é provável que nós tenhamos de compreender estas correntes, digamos, pró-PCP ou pró-frentismo e colaboração com o PCP de uma maneira complexa. Portanto, isto eram pessoas que provavelmente atuavam por convicções doutrinárias. Por exemplo, a Itália está-se nesta altura a discutir o compromisso histórico, isto é, a colaboração entre a democracia cristã e o Partido Comunista Italiano. E, portanto, é provável que muitos deles julgassem. Havia pessoas em Portugal que, não sendo comunistas, não sendo agentes do PCP, estavam a pensar que em Portugal também fazia sentido a democracia ser estabelecida através de um compromisso histórico com o PCP. Tal como uma parte da direita propunha em Itália. Há gente também por razões táticas. Por exemplo, no PPD é muito provável que houvesse muita gente convencida que o inimigo principal do PPD não era o PCP, mas era o PS. E, portanto, que estava tendencialmente a dizer, bem, vamos colaborar com o PCP contra o Partido Socialista, porque o Partido Socialista é o nosso inimigo principal, que é o nosso concorrente principal eleitoral e, portanto, não vamos estar juntos do PS. E depois havia também as rivalidades pessoais e aspirações pessoais. Por exemplo, Manuel Serra. Manuel Serra tinha sido um dos líderes da revolta de Beja em 1962. Era um grande orador. Isto é, no Congresso do PS faz discursos que empolgam o eleito, quer dizer, causam tempestades no Congresso. E, portanto, ele também acha que... Porque é que se há de se submeter a Mário Soares? Ele é um herói da resistência antifascista, teve preso uma quantidade de anos, etc. Portanto, ele também pode ser o líder do PS, quer dizer, ou pelo menos ter um papel a dizer no PS. Jorge Sá Borges é mais discreto, portanto, não está a disputar a liderança propriamente Francisco Sá Carneiro, mas Jorge Sá Borges, que era um antigo dirigente da Juventude Universitária Católica, tinha sido ele era ele o principal responsável da implantação regional do PPD. Portanto, era o homem do aparelho do PPD. Portanto, também, porque é que eu hei de me submeter aqui a Francisco Sá Carneiro? E quais foram os resultados? Os resultados são muito diferentes e isso explica a história política em 75. É que no PS Mário Soares vai triunfar. Apesar de gravíssimos incidentes. Isto é, por exemplo, Mário Soares, ele vai contar isto na entrevista a Maria João Vilés, quando chega ao Congresso, à aula magna, não o querem deixar entrar. A segurança diz... Como assim? Mas quem é o senhor? Identifique-se. É uma provocação, nitidamente. Quer dizer, ele diz, como ele diz, entrou no Congresso ao empurrão. Quer dizer, isto é, ele era o líder do Partido Socialista, o secretário-geral do Partido Socialista, não o queriam deixar entrar. Aliás, ele descreve aquilo de uma maneira muito curiosa. Ele diz, eu estava perante uma massa de gente desconhecida que eu não sabia quem era. Portanto, Mário Soares, do Partido Socialista, Mário Soares, como os outros, conhece para aí 100 pessoas, que são os amigos dele, as pessoas que estavam a organizar. Depois aparecem centenas de pessoas que ele nunca tinha visto, que nunca o tinham visto a ele, quer dizer, portanto, que sabiam quem ele era, obviamente, um ministro, etc., que ele era ministro dos Negócios Estrangeiros do governo provisório, tinha uma ideia de quem ele era, mas nunca o tinham visto, quer dizer, e portanto é perante esta... Pessoas que ele não sabe bem quem é. Pessoas que naquele ambiente revolucionário de construção já não da democracia, do socialismo, estão muito vulneráveis a discursos radicais. Portanto, quanto mais radical, mais aplausos havia para um... E que vem o Mário Soares como um perigoso direitista e um perigoso indivíduo a de vender-se à direita. Aliás, ele vai ter um apoio fundamental para ele, que é o apoio de Manuel Alegre, porque Manuel Alegre era alguém que tinha acabado de aderir ao Partido Socialista, era conotado com uma posição de esquerda radical e que neste Congresso apoia Mário Soares e, portanto, desmobiliza um bocado o movimento de opinião no Congresso contra Mário Soares. É também apoiado por um grupo, que é um grupo curioso, que surge da direita do PS, com Francisco Sousa Tavares e Vasco Polido Valente, que fazem uma espécie de proposta de direita, isto é, uma proposta social-democrata, mas que permita a Mário Soares dizer eles é que são a direita do PS, portanto eu estou à esquerda deles. Mas é uma coisa combinada. Não era combinado, e o Mário Soares diz que ficou muito irritado com eles, mas que depois deu imenso jeito. Depois, até porque eram amigos dele, e portanto deu imenso jeito depois, e com os oficiais spinolistas. Isto é, os oficiais spinolistas, 30 oficiais spinolistas, aparecem também no Congresso para apoiar Mário Soares, e para dar um sinal de que há uma parte das Forças Armadas que está com o Mário Soares. Há incidentes muito curiosos, por exemplo, aquele incidente, contar um dos grandes trunfos de Mário Soares
era ter no Congresso do PS o líder do Partido Comunista Espanhol. Santiago Carrilho. Santiago Carrilho. Mas ele falou no Congresso do PS? É o líder estrangeiro que fala no Congresso do PS. Sério? E o que é que isso faz? É que no Congresso do PS também está o líder do Partido Socialista Operário Espanhol, Filipe González. E Filipe González fica absolutamente furioso. E diz a Mário Soares... Bom, o Álvaro Cunhal também deve ficar. Mário Soares explica a Filipe González e diz-lhe: ouça, para mim é muito importante que seja Santiago Carrilho a falar, porque isto é um grande trunfo que eu tenho contra o Partido Comunista, porque me permite dizer que em Espanha há comunistas democratas, há comunistas tolerantes, e que nós em Portugal temos comunistas intolerantes e temos alguém como Santiago Carrilho que diz que também quer uma democracia pluripartidária, que não quer aventureirismos, nem nada. E o Filipe González diz: bem, se você deixa falar o Santiago Carrilho, eu saio imediatamente do Congresso. Ele diz: não, mas o Santiago Carrilho não é como o Álvaro Cunhal, você tem de perceber isso. E o Filipe González diz uma coisa fantástica, que é: pois, os comunistas, os outros, são sempre melhores do que os nossos. e sai furioso, e portanto isso até cria atritos entre o Partido Socialista e o PSOE. Mas depois agora, Mário Soares triunfa no PS. Ele diz que é uma espécie de... que há um movimento de bom senso no Congresso. E Manuel Serra comete aquilo que Mário Soares diz que é o grande erro e que o facilita-lhe a vida imenso. Manuel Serra, tendo perdido, abandona o Partido Socialista, sai do Partido Socialista. E, portanto, o Partido Socialista é Mário Soares e é os amigos de Mário Soares, aqueles que se tinham juntado, Manuel Alegre, enfim, Salgado Azeite e todos os outros líderes do Partido Socialista. Ora bem, e no caso do PPD? A história do PPD é muito diferente. No PPD, porquê é que é muito diferente? Porque Sá Carneiro está fragilizado pela derrota do general Spínola. Sá Carneiro tinha estado muito identificado com o general Spínola. E, portanto, isso tinha-o fragilizado imenso. Além disso, Sá Carneiro está doente. Já terrivelmente doente. Ele passa o Congresso com dores horríveis, quase de desmaiar. Portanto, ele está a fazer congressos à beira de desmaiar. Ele tem um problema intestinal, que aliás vai ser operado em Londres depois e vai estar vários meses depois a recuperar. Portanto, ele está basicamente quase a desmaiar a maior parte do tempo, quer dizer, com dores horríveis, e consegue fazer com discursos enormes, quer dizer, em estado de martírio absoluto, mas quer dizer, mas isso é uma fragilidade também muito grande. E a linha Sá Borges, isto é, a linha de Jorge Sá Borges, consegue basicamente impor a Francisco Sá Carneiro uma partilha do poder. Por exemplo, Sá Carneiro é eleito, é confirmado como secretário-geral do PPD, mas na Comissão Política Sá Carneiro só consegue eleger 3 representantes próximos dele, há 4 neutrais e há 7 membros próximos de Jorge Sá Borges. Estava em minoria na Comissão Política. Portanto, ele é o líder, mas a Comissão Política com quem trabalhar ali está em minoria. Portanto, isso vai limitar imenso a capacidade de ação do PPD em 1975. Achas que essa também é uma razão pela qual Mário Soares o Partido toma a liderança da resistência ao PCP? Socialista vai ser com isto o Partido Socialista vai se tornar o principal partido de resistência ao PCP em 1975. É Mário Soares que vai estar à frente das grandes manifestações contra a influência do PCP em julho de 1975 e, claro, porque Sá Carneiro também está fora do país até agosto, setembro de 1975. Portanto, o Partido Socialista, de repente, nos congressos de novembro, dezembro de 1974, o partido que sai em confronto com o PCP é o PS, porque é onde a linha anti-PCP triunfou nesse partido. Bom, só nos falta falar então do partido mais pequenino, não é? O famoso, o CDS, mas também que teve o Congresso que ficou mais famoso para a história. Muito mais complicado, em janeiro só em janeiro de 1975. E no Porto, em vez de ser em Lisboa. E porquê é que é no Porto em vez de ser em Lisboa? Porque em Lisboa o CDS já está sob ataque de bandos da extrema-esquerda, que já lhe tinham incendiado a sede do Lar do Caldas tinha sido saqueada e incendiada a 4 de novembro de 1974. Portanto, o CDS já sabia que não conseguia fazer nada em Lisboa. O CDS não está no governo, portanto não tem a proteção de ser membro do governo, apesar de Diogo Freitas do Amaral ser membro do Conselho de Estado, e portanto escolhe o Porto
pensando que o norte seria um bocadinho mais seguro, o Palácio de Cristal, na cidade do Porto. Agora, mesmo aí, a extrema-esquerda no Porto também tinha força em 1975. Há o cerco, que tu descreveste, e o significativo aqui não é bem a manifestação violenta da extrema-esquerda, é a passividade das autoridades militares, que não fazem nada, quer dizer. Perante a pressão, os pedidos de auxílio dos 700 congressistas que estão fechados no Palácio de Cristal, rodeados por milhares de manifestantes de extrema-esquerda a dizer que vamos matar toda a gente, vamos matar os fascistas todos que estão aí dentro, que estão armados, os congressistas estão desarmados, os 700 congressistas estão desarmados, e as autoridades militares, que são as únicas que podem atuar, porque a polícia não tem meios para isso, as autoridades militares não fazem basicamente nada. Há um momento em que os congressistas mandam as mulheres que lá estavam lá para cima, para o primeiro andar, e ficam eles, os homens cá em baixo, para, enfim, prepararem-se para enfrentar os militantes da extrema-esquerda que estão prestes a entrar no Palácio de Cristal para, segundo eles dizem, os matar a todos. Portanto, é a esquerda militar que está a deixar de correr isto. E, obviamente, se a esquerda militar está a deixar de correr isto é porque o PCP não está a fazer nenhuma pressão sobre eles para eles fazerem nada. O que quer dizer que o PCP, independentemente de não ter sido o mobilizador desta manifestação, tinha algum interesse numa espécie de espetáculo de intimidação à direita. Isto é, dizer aos partidos que não estão com o PCP, vejam o que vos acontece quando se tentam fazer ações, quando tentam ter atividade política em Portugal. O que é que ajuda, o que é que salva o CDS e os 700 congressistas do CDS que estão cercados no Palácio de Cristal em janeiro de 1975? Salva-os uma coisa muito importante, que é a filiação internacional do CDS. Havia convidados estrangeiros? O CDS, em novembro de 74, tinha sido admitido na União Europeia da Democracia Cristã. Esta União Europeia da Democracia Cristã é o antecessor do atual Partido Popular Europeu, portanto era onde estava o Partido Democrata Cristão italiano, onde estava o partido, os partidos CDU, a CSU alemãs, e tinham enviado representantes. E alguns desses representantes eram ou atuais ou ex-membros de governos da Bélgica, da Holanda, quer dizer, de repente na Europa, quer dizer, em Bruxelas, em Bonn, que é então a capital da República Federal Alemã, em Roma, quer dizer, recebem-se telefonemas a dizer o nosso ex-ministro, o nosso secretário de Estado, o nosso ministro está cercado no Porto, em Portugal, no Porto, por uma horda gigante e está em risco de ser linchado e ser assassinado. E isso, obviamente, faz estes governos europeus a telefonar imediatamente para o Presidente da República Portuguesa, para o governo português, o que é que se passa aí, quer dizer, ficam todos responsáveis pelo que acontecerem aos nossos nacionais que estão no Congresso do CDS. Também há pressão, obviamente, por exemplo, Mário Soares. Mário Soares recebe com telefonemas desesperados do Adelina Mar da Costa, que é um dos líderes do CDS muito importantes nesta altura, e Mário Soares faz imensas diligências, fala com o Presidente da República, fala com o Primeiro-Ministro, fala com vários militares a dizer, bem, isto não pode acontecer. Enfim, os congressistas lá são evacuados do Palácio de Cristal e o CDS... Ou seja, não se realiza o Congresso. Não, o CDS vai fazer um Congresso na clandestinidade. Depois de 74, o primeiro Congresso do CDS vai ser na clandestinidade, vai ser no Porto, a 21 de fevereiro. Clandestino, portanto, sem anúncios, sem nada, só com 82 delegados, portanto, não com os 700 delegados, portanto, com uma espécie de congresso mesmo subterrâneo, quer dizer, e é aí que o CDS vai aprovar a direção, os estatutos, etc., na clandestinidade. A 11 de março de 1975, neste momento, outra vez, de confronto entre as fações militares, a sede do CDS em Lisboa volta a ser atacada, volta a ser destruída, volta a ser saqueada, porque as sedes do CDS estão sempre a ser destruídas nesta altura, e há mesmo a perspectiva do CDS ser impedido de concorrer em eleições. E isso não acontece por duas grandes razões, penso eu. Primeiro, por causa da pressão europeia.
Porque o CDS, de repente, torna-se o canário na mina da democracia portuguesa. Isto é, se o CDS é proibido, é o sinal que não há democracia em Portugal. Quer dizer, e os outros governos europeus fazem sentir isso imediatamente aos governos provisórios portugueses, às autoridades militares. O que acontecer ao CDS é o primeiro sinal do que é que vai acontecer. Os outros partidos, o PPD e o PS, também percebem que se o CDS vai, é o primeiro a ir e depois vamos nós. Quer dizer, já tinha ido o Partido do Progresso, já tinha ido o Partido Liberal e agora vai, se for o CDS, depois vamos nós. Portanto, isso aí estão interessados no destino do CDS. Mas a partir de determinada altura também o PCP e também as autoridades da esquerda militar está interessado no CDS. E porquê? Porque havendo eleições, não é? Porque havendo eleições, eles não querem que o voto se concentre todo no PS e no PPD. Portanto, e, portanto, é melhor haver uma espécie de fragmentação da direita e, portanto, deixar o CDS, porque há menos votos que vão para o PPD ou para o PS. Bem, esta moderação do PCP, portanto, não vai durar, esta moderação do Congresso de outubro de 1974. O Carlos Brito reconhece isso. Em março de 1975, Álvaro Cunhal dá uma cambalhota e torna-se o protagonista de um imenso radicalismo dentro do PCP. Portanto, ele acha que depois do 11 de março de 1975 o PCP pode ir muito mais longe, com nacionalizações, com a expropriação das terras. Isto é, que ele acha que a facção militar, que é os chamados gonçalvistas, os militares que seguem Vasco Gonçalves, que é então o chefe do governo, vão agora controlar o país e, portanto, o PCP pode fazer muito mais coisas. E o que é que isso faz? Enfim, vai sujeitar depois o PCP às retaliações da população anticomunista do Norte. No verão de 1975, o PCP depois vai passar por momentos muito parecidos com os do CDS. Com sedes a arder no Norte. Com sedes a arder no Norte e não vai ter um resultado muito brilhante nas eleições de 25 de abril de 1975. Mas isso é outra história que ainda vamos contar. Sim. Temos muitas histórias para contar nestes 50 anos do 25 de abril. Entretanto, esta que foi bastante longa terminou, mas nós voltamos para a semana com mais. Até lá.